Vamos falar de treta, porque eu sei que vocês gostam de treta e agora é treta que na época foi muito pesada. Se provavelmente tu clicou pra assistir esse vídeo aqui, é porque tu sabe de qual treta eu tô falando, reconheceu aí na miniatura personalizada e no título, porque é uma treta antiga, mas que quem viveu sabe quão relevante ela foi. Já faz mais de 8, 9 anos dessa treta, então calma que não é recente, mas até hoje ela nos ensina coisas que eu sinto que não foram aprendidas, que a gente vai falar aqui um pouco mais. Assisti 2, 3 minutos do vídeo só pra ver que o vídeo não era bagunça, obviamente, né? Não vou passar qualquer coisa pra vocês aqui. Mas, vamos lá. Então aqui é no canal do Auri, eu vi outros vídeos do canal, alguns eu gostei, alguns eu não gostei, então espero que esse aqui seja um bom, vou aumentar o volume aqui, a gente vai estar falando da treta que envolveu... Eu vou ficar surdo se isso aqui ficar tão alto assim, peraí. Envolveu o Castanhari, o Cocielo, Cauê Moura e... eu vou deixar vocês aqui reconhecerem o próximo, porque ele era um nome muito importante. Tem um monte de comentário aqui se a gente quiser ver. Vamos lá. Tem 17 minutos. Eu vou tentar não falar tanto. Vou ficar mexendo a minha câmera aqui pra não ficar na frente de todo mundo. E vamos nessa. Valeu, ô Nel. Ah, projetou é sua mãe, filha da p. Seu amigo morreu de cachaça? Eu mandei não mexer com quem tava quieto. E também queria falar pro Contente Lembraram já? que o dia que eu encontrar com ele eu vou amassar a cara dele. Eu tentei ter bom senso, ficar na minha. Se você levantar a voz pra mim, alemãozinho, eu vou te dar uma raquetada de peito de mão, eu faço você engolir os dentes e vai nascer um novo cerado na tua cara. Agora são os culpados por reativar toda esta... Nesse vídeo eu vou te mostrar possivelmente a treta mais pesada que já aconteceu aqui no YouTube brasileiro. E eu digo isso não só pelos nomes envolvidos na história, mas também pelo conteúdo dito, pela repercussão e pelos desdobramentos. Já Quem lembra do Treta News? Não sei se existe ainda. que em 2016 a gente vivia o auge dos youtubers teen. Esse foi muito provavelmente o maior fenômeno que já aconteceu na internet brasileira, justamente porque nessa época inúmeros criadores de conteúdo que hoje são gigantescos surgiram. Lucas Lira, Christian Figueiredo e Júlio Cocielo, sem dúvida, são os maiores expoentes dessa época. E esse último citado, o Júlio Cocielo, é um dos protagonistas dessa nossa história, já que nessa época um dos seus quadros que mais se destacava era a Copa Cirrose, que tinha um conceito bem simples e era um conteúdo fácil de digerir. Eu digo isso porque se alimentava muito naquela óptica de adolescentes bêbados conversando e falando besteira. Só que fazendo isso com uma câmera ligada, gravando tudo. E você pode até discutir. Já... Vamos dizer o seguinte, começa pelo ponto. Deixa eu só voltar 10 segundos pra gente escutar isso tudo, daí eu argumento em cima, peraí. Fácil de digerir. Eu digo isso porque se alimentava muito naquela óptica de adolescentes bêbados conversando e falando besteira. Só que fazendo isso com uma câmera ligada, gravando tudo. E você pode até discutir e argumentar que talvez não seja uma boa ideia produzir conteúdo envolvendo bebida alcoólica em um canal focado para um público adolescente. Porém, a grande realidade é que se esse público assistia esses vídeos, é porque tinha muita gente interessada em consumir aquele conteúdo. O nome disso é oferta e demanda. E se crianças estavam assistindo vídeos feitos para maiores de idade, não é culpa do criador de conteúdo. Porém, nessa mesma... Meu querido, minha querida, vamos primeiro entender o seguinte. Não é por oferta e demanda, certo? Porque a lógica algorítmica não funciona por oferta e demanda. As pessoas não assistem exatamente o que elas querem assistir. Agora tu me dizer, tu tá no teu Instagram, tu fica assistindo todos os conteúdos que tu assiste, é porque tu escolheu assistir? Tu nunca te questionou como é que alguns conteúdos chegam a ti? Quais conteúdos e por que eles chegam a ti? Por que nenhum conteúdo de um professor dando aula que tem aos montes no YouTube não chega a ti? Não chega a ti porque a lógica algorítmica que considera a retenção do usuário vai ser muito mais aplicada a conteúdos que tenham muito mais sensacionalismo, coisas surpreendentes, coisas abjetas, coisas que não existem em lugar nenhum. Por quê? Porque aquilo interessa as pessoas, porque aquilo gera uma sensação de querer ver, gera vício. Então não é necessariamente a pessoa querer assistir. É a lógica do algoritmo. Por que o algoritmo funciona assim? Meus queridos aqui que estão comigo na live já sabem. A gente tá sempre falando disso. Porque assim tu fica mais tempo na plataforma assistindo mais conteúdo. E as plataformas, elas nem querem correr o risco de tu receber um conteúdo que não gosta e sair. Por isso que é tão centralizada as visualizações. Porque a partir do momento que a plataforma identifica que tu gosta de um formato de conteúdo, ela não vai testar contigo, deixa eu reformular para não ficar estranho assim, ela não vai testar em grandes quantidades contigo outros formatos de conteúdo. Então tu vai ver, se tu consome conteúdo de games, de não sei o que, de alguns nichos, tu vai ver que dos
100 vídeos que a plataforma te oferece, 90 são desses nichos. Outros 10% são de alguns outros formatos subjacentes a esse principal. Por que isso? Porque ela não quer correr o risco, mas ela entende que tu não pode ficar, por exemplo, 2, 3 meses no mesmo hiperfoco. Ela vai te oferecer, ela vai te entregar um monte de conteúdo daquele hiperfoco, depois ela vai começar a construir outro hiperfoco, porque o algoritmo já entendeu, através de machine learning, que daí sim é inteligência artificial que a gente tá falando mais cedo aqui, vocês lembram? Que isso mantém o usuário por mais tempo. E isso, o meu querido, minha querida cabecinha que não pensa, que as crianças são pessoas em formação, se nós, adultos, somos viciados nessas plataformas, como que uma cabeça de uma criança vai lidar com isso? Essa mesma ideia é fazer esse mesmo pensamento. Vamos botar numa rua, certo? Vamos imaginar uma rua reta aqui. Vou até botar a câmera aqui. Vamos imaginar uma rua reta. Nessa rua tem alguns comércios, certo? Tem um restaurante, tem a lojinha do seu Zé, tem o salão da Carla, tem um bordel do seu João. E chega uma criança. Aí a criança vê todo mundo ali, os adultos talvez, entrando no bordel. E tu fala, não. Aí a criança vê todo mundo e fala assim, não, tá todo mundo entrando, vou entrar atrás. Pá. E tá liberado. Por quê? A criança quis. É oferta e demanda, não é o que ele falou? É oferta e demanda. O que acontece? Criança traumatizada. Criança com 1000 problemas psicológicos que vão precisar ser tratados mais tarde. E isso acontece de forma sistemática. Vocês entendem isso? Não é, ai, eu tô com peninha de uma criancinha que aconteceu isso. Acontece sistematicamente. Crianças com problemas psicológicos. Por que a gente vive numa sociedade ansiosa hoje? Por que esses adultos estão ansiosos? Por que a gente tem tanta farmácia prescrevendo Ritalina para as crianças? Porque ficam com acesso liberado a um monte de tablet, um monte de coisa que prejudica o desenvolvimento dessas crianças, porque elas estão suscetíveis à lógica algorítmica que manipula elas e constrói uma criança viciada em dopamina que não larga mais uma rede social, um conteúdo, por meses e anos, se for possível. Então, o pensamentozinho de que a ideia é oferta e demanda é aquela mesma ideia. Sai do simples pro complexo. Desculpa, eu fico incomodado, gente. Porque a gente tá falando assim, porque eu não sou da pauta moral da criança que a gente tem que defender. Só que aí é um pensamento que sequer consegue entender que uma criança a gente precisa compreender que ela é uma pessoa em formação. Que ela não tem todas as capacidades. Porque mesmo quem tem as capacidades não consegue. É que quando tu sai... A ideia psicológica precisa quebrar tanta barreira das pessoas, mas coloca na ideia... É que nem tu colocar a comida da criança onde ela não alcança. E falar, não, mas vai lá, pô. Vai, pô. Não, tu consegue, sei lá, dá teu jeito. Não é assim que funciona. Tem que entender que tu tem que botar um banco ou tu vai ter que pegar o negócio pra criança. Nem põe banco. Pega o negócio pra criança. Sabe? Então sim, tá? É culpa do criador de conteúdo. Na lógica de... Hoje, por exemplo, é mais lógica culpa do criador de conteúdo se ele não marca que o conteúdo é pra criança, tá? Porque o Google, o YouTube foi processado por esse mesmo pensamento, meu querido. Vai ver a sentença que o YouTube toma, porque ele usa dados para canais que crianças olham e ele fala, não, mas eu não sabia que tinha criança. Essa ideia só funciona, não se sustenta em nenhuma realidade, tá? Quando chega e fala, não, mas eu não sabia. Peraí. É um conteúdo feito pra criança. Tu não sabe quem são os usuários, mas é algo feito para criança. Quem tu acha que vai atrair? Idosos? Crianças. O que aconteceu? O YouTube toma uma multa bilionária, nessa mesma época desse vídeo aí que tu tá fazendo, e cria o YouTube Kids. Entende? Então a ideia utópica de que, não, espera aí, não é culpa do criador, meu, ele só tá publicando e as pessoas fazem o que querem. Não se sustenta quando tu olha a realidade da situação. De uma lógica do algoritmo, de uma lógica de vício e de uma lógica de... Pera, pessoas mais velhas estão fazendo isso aqui, vou fazer igual. Eu tenho certeza, tá, que a gente vai falar sobre isso aqui, sobre a questão do álcool que o Cossielo fazia. Um monte de adolescente deve ter tido problema. Porque depois é aquela mesma ideia de as trends que se fazem no TikTok, que infelizmente leva, eu não vou falar aqui o que leva, mas vocês entendem, a crianças perderem a vida por essas trends. Ah, tu achou que elas não têm, elas são burras, elas não têm a capacidade? Não é isso, gente. É um problema sistemático da gente colocar essas informações à disposição de uma criança que ainda está em formação. Não é que é burra, é uma pessoa que está aprendendo a ser uma pessoa. Só que a lógica de transformar essas pessoas o quanto antes em mercado
faz com que a gente tenha esse tipo de situação. Deu 1 minuto e 50 de vídeo, eu já tô xingando. Ai, eu juro que eu tento. Porém, nessa mesma época surge um outro protagonista dessa nossa história, o Contente, que basicamente foi o primeiro canal de opinião no YouTube brasileiro. O primeiro canal de opinião no YouTube brasileiro. Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura, sei lá, bota outros aí. Lá em 2009, não, esses não eram de opinião, não. Onde ele fez Me irrita, agora não é nada com esse cara específico, tá? Mas é tipo assim, como é que eu não sei se é muito acadêmico da minha parte, mas quando eu penso em uma afirmação tão dura quanto essa, eu tenho que ter alguém que se baseia pra dizer, tipo assim, não, ele foi o primeiro youtuber de opinião no YouTube Brasil, porque o estudo XYZ que olhou todos os criadores afirmou isso. Mas eu acho que é muito minha cabeça acadêmica, porque eu tô fazendo esse estudo, então tudo bem. Inúmeros vídeos criticando o Júlio Cocielo, dizendo que o que o Júlio Cocielo fazia com os vídeos de Copa Cirrose era uma parada muito paia. Já que nas palavras do Contente... Então o negócio é o seguinte, esquerdalha. Se tu continuar com esse quadro de ficar consumindo drogas pra milhares de crianças e adolescentes assistindo, eu vou denunciar todos teus vídeos desse quadro no YouTube e teu canal vai cair. É simples assim. Vai beber na p... te pariu. Aí, Contente, parece que tem algum trauma pessoal em relação a isso, cara. Ah, trauma pessoal. Eu já perdi gente que eu amo por causa de álcool, de cigarro, de crack e qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Então, nesse país semi-apocalíptico, é preciso fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, velho. Então pode vir esquerdista dar dislike no vídeo, pode me hatear, falar à vontade. Fala o que quiser, velho, eu não vou parar. Drogas nem morto e nem legalizadas. Vai encher teu de cachaça longe das crianças e adolescentes do meu Brasil. Enquanto os pais deles trabalham lá fora, eles estão no YouTube, aí clicam num vídeo e veem uns barbados tomando cachaça pinga até cair. Vai ser irresponsável, negligente, esquerdalha, vendido, que angariou votos pra Dilma na p... Nesse trecho você percebe... Assim, esquece a pauta moral, entendeu? Não é a pauta moral. A gente tem que se questionar por que a gente vive numa sociedade alcoólatra. Óbvio. Mas pra mim é porque a gente vive numa sociedade que se faz necessário que as pessoas... O último resquício que sobra de desejo é as pessoas beberem. Mas por que elas fazem isso? Você já se questionou por que elas fazem isso? Por que as pessoas que moram em situação de rua precisam utilizar droga? Tem empatia, tem um pouco mais de empatia. Mas isso quer dizer que a gente vai liberar, que a gente vai fazer essas coisas? Olha... Em certo ponto, a gente tem que entender que vão acontecer. E, evidentemente, se tu acredita na proibição, tu não tem nenhum embasamento histórico pra defender. Dá uma pesquisada lá, vamos lá. Por que a Al Capone surgiu? Uau! Dá uma olhada lá. O que acontece com a proibição concreta assim, de drogas? Vai dar uma olhada, historicamente, o que acontece. Então não tem nada a ver com essa parte aqui... sei lá, moral da coisa nessa situação. É realmente entender que sim, colocar crianças consumindo conteúdo de... eu não lembro, acho que o Júlio já tinha 18, vamos supor. Quase menor de idade, consumindo álcool, óbvio que vai fazer que elas consumam álcool. E aí isso é imprudente. Isso deveria ser responsabilizado. Sim, é o que eu falo aqui. Influência responsável, mas ela tem que vir regulamentada. Né? Então, porque ainda mais com a internet. Gente, a gente está há 20 anos na internet, gente. A gente, como humanidade, tem quanto tempo... Pensa os mais velhos que aqui me escutam, tá? Quem quiser aí... Como é que era a TV nos anos 80? Não precisou evoluir pra dizer que colocar um monte de mulher dançando lá, seminua, com uma música tocando, uns homens saboados, era errado na banheira do Gugu? Era, né? A gente evoluiu, não evoluiu? A internet também, gente. Ponto. Tem que acontecer esses debates. E está acontecendo, tá? Percebe que com certeza... Então não tem nada a ver com esse negócio político aqui, que pra isso aqui é só burrice, tá? Essa pauta moral, essa defesa, essa falta de entendimento, isso aqui é só pânico moral que se chama. Vendido que angariou votos pra Dilma na p... Nesse trecho você percebe que com certeza o Contente não votou no Lula, que chamou a atenção de uma outra pessoa que com certeza votou no Lula, o Cauê Moura, sendo esse também um dos protagonistas dessa nossa história, que, inspirado no sucesso do Copa Cirrose do Júlio Cocielo, também criou um quadro parecido no seu canal chamado Lapada.
nada. Onde, enfim, tinha o mesmo espírito de adolescentes bebendo e falando besteira, só que, enfim, com uma câmera ligada. E eu preciso ser sincero aqui com vocês que hoje eu entendo o que o Content quis dizer e hoje eu não acho que ele estava 100% errado na parada que ele estava falando, já que, sim, de fato, algo é uma parada meio tenebrosa que pode levar pra um lado sombrio na vida da pessoa, da mesma forma como, enfim, qualquer outro vício. Porém, na minha humilde opinião, eu não acho que o Cossielo fazia os vídeos dele com alguma coisa em mente além de vamos beber e nos divertir. Sei lá, vendo de longe parece que era só, enfim, amigos bebendo e falando besteira e de se divertindo. Eu não via maldade no conteúdo feito pelo Júlio Cossielo, mas quem viu maldade no conteúdo do Não é. A gente falou sobre isso, eu não lembro se estava gravando, a gente falou antes de iniciar o corte. Não é um grupo de amigos bebendo e jogando, se é um grupo de amigos bebendo e jogando na frente de uma câmera. Olha só que detalhezinho, como muda tudo. Nossa, como muda tudo. Por que existem só aquelas plaquinhas? Sorria, você está sendo filmado. Porque só isso já influencia o comportamento das pessoas. Ah, uma parcela específica lá que estava pensando em fazer alguma coisa errada. Concordo, mas influencia o teu também. Tu sabe que está sendo gravado. Que se em algum momento tudo que tu fez está sendo documentado. Tu muda a performance, sabia? Olha só, que nem quando tu tá... Eu aposto que quando tu tá sozinho em casa aí, tu te comporta bem diferente de quando tu tá com outras pessoas. E a câmera, ela expressa o olhar de milhares de pessoas, certo? Então não é o mesmo comportamento. Por mais que seja similar, né? Não sei se tu fazia aquilo com teus amigos, se é multuado daquele jeito. Não julgo, né? Adolescente, ok? Mas eu julgo se faz diferente de uma câmera. Não na questão moral. Eu acho que o ponto que a gente tem que dizer é colocar os adolescentes bebendo e um monte de outros adolescentes assistindo vai fazer com que aumente o consumo de bebidas, porque se normaliza. Ponto. Só isso que acontece. Não é nada além de, porque é isso, angariou voto, porque não sei o quê. Não. Isso não pode, realmente. Porque influencia. Mas não são eles os menores de idade bebendo. Sim. Tu acha que é só porque do Jackass? Lembra do Jackass, aquele grupo que eu quando era criança adorava? Que as pessoas se machucavam e faziam uns desafios loucos, se machucavam, se cortavam, se quebravam osso. Tinha desafio, não faça isso em casa, as pessoas não faziam. Sabe o que acontecia? As pessoas iam e faziam. Pesquisa histórico de quantas pessoas tiveram acidentes querendo imitar o Jackass. Content foram os irmãos Piologo. Nessa época, os irmãos Piologo eram uma figura presente nos canais tanto do Cauê Moura quanto do Júlio Cossielo, já que eles eram amigos. Portanto, quando o Content fez um vídeo falando besteira do Júlio Cossielo, falando que ia combater o conteúdo do Júlio Cossielo, os irmãos Piologo instintivamente compraram uma briga contra o Content. Esse filho da puta critica todo mundo e fica ameaçando todo mundo. Você tem 78 horas pra sair. Você tem 78 horas pra tirar teu vídeo. Vai tirar esse p*** do cu. Entenda uma coisa. Todo mundo pode te perdoar, mas eu não vou mais. Porque quando eu tomo uma treta, eu vou até a puta parando a treta. A única treta que eu compro na internet é com você. Porque eu não gosto de você. Você não tem que... Pelo menos ele é sincero, né? Você não presta. Tá, eu fiquei sabendo que nosso amigo Tristete ameaçou um moleque de canal de 15 anos. Ameaçou um moleque de 15 anos pra dar porrada. Não sei qual é essa... Eu não entendo qual é essa vontade de querer sair na porrada com as pessoas. De verdade. De verdade. Vai solucionar o problema das pessoas entenderem daqueles vídeos. Não. O que vai solucionar? Comunicar. A gente conversar aqui, eu falar pra tu falar pra mim, a gente ouve, a gente conversa, vocês mandam no chat, eu mando aqui. Isso que vai fazer diferença no mundo. Sair na porrada com duas pessoas não vai. Queria dizer, olha só, não foi o Logan que sobressaiu, né? Que inventou. Eu acho que eu me esqueci de trocar a cena, talvez. Desculpa quem ficou me olhando na minha cara enquanto assistiu o vídeo. Foi o irmão Piologo que iniciou essa forma de brigar. Se você quiser, nós monta um ringue e eu vou arrancar teu cabelo com a boca. E todos os youtubers voltam assistindo. Ingresso, R$1 pra ajudar o jogo dele que vai a próxima notícia. E vendo hoje em dia, eu acredito que de fato nesse vídeo eles passaram do ponto. Não por discordar do Content, não necessariamente por causa disso. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu discordo de tudo que o Content fez, mas sim pela forma como eles fizeram isso. Nesse vídeo, uma coisa muito importante é, entre aspas, revelada, que no caso é que no passado, no início dos anos 2000, o Content teve uma boy band, uma parada que era moda na época, que enfim, obviamente aconteceu aqui no Brasil e que foi motivo de chacota pelo lado dos irmãos Piologo e pelo que eles
falaram de todos os outros youtubers que, enfim, eles tinham lá em grupo no WhatsApp. E aqui, independente da opinião que você tem sobre o content, uma coisa é muito importante de ser levantada. Essa briga era muito injusta. Por quê? Na minha opinião, o content em alguns momentos passou do ponto no moralismo dele e quis impor a moral dele em cima das outras pessoas. O que, na minha opinião, é errado. Porém, a partir do momento que você compra uma briga com youtubers muito maiores que você, como no caso Júlio Cocielo, Irmãos Piologo, enfim, toda a patota, cara, não existe discussão. Porque vamos supor que na época o canal... Sim e não, vamos ver o que ele vai falar. Mas o ponto... Se o cara comprou uma briga com gente desse tamanho é porque sabe também o buzz que isso dá, né, gente? Eu uso a estratégia de reagir a não só canais, porque eu acho que aqui eu não encontrei ainda um nicho no qual eu quero participar do debate, mas... reagir a conteúdos de pessoas mais relevantes é pela lógica da relevância. Eu não vou brigar, beleza, tenho 3 mil inscritos. Eu não, talvez até brigue, vai. Se alguém quer brigar comigo aí de 1.000 inscritos, eu acho que eu brigo. Não na porrada, pô, no argumento. Se não ficou claro ainda, é no argumento. Mas é muito mais provável que eu queira brigar. Pô, alguém de 200 mil inscritos aí quer falar mal de mim? Hoje. Pô, hoje. Sério, manda o corte aí, eu reajo, falo mal, responde, pra mim eu tô felizão. Porque isso dá muito relevância na internet, tá, gente? A gente falou isso sobre o MrBeast, a questão de falarem mal dele e que... Bom, vamos seguir, daqui a pouco eu falo. O canal do Content tinha, sei lá, 500 mil inscritos, que é bastante até pra um canal naquela época. Cara, na época o Júlio Cocielo já tinha mais de 5 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Então é óbvio que qualquer coisa dita por ambos os lados teria uma reverberação muito diferente e muito injusta, já que o Content podia falar o que for, podia alegar o que for. Pô, tem 10 youtubers com mais de 1 milhão de inscritos falando o oposto do outro lado, é óbvio que ele vai sair por baixo, é óbvio que ele vai sair errado na história, mesmo ele tendo bons argumentos. Por isso que em determinado momento o Content entendeu isso e falou que não ia mais fazer esse tipo de vídeo, falou que não ia mais fazer vídeo rechaçando ninguém, nem um youtuber maior, o que foi visto pelo lado dos Irmãos Piologo como uma, entre aspas, arregada. Tá se arrependendo, mas você fez muita merda pra chegar onde você tá. Então eu quero que você se que pra Você fez muita merda pra chegar onde você tá. E aí tem um detalhe bom. Tu falou muito mal de algumas pessoas e beleza. 2 milhões de pessoas viram o que tu falando mal. 1 milhão e 500 acharam que tu falou errado. E as 500 mil que apoiaram agora são tua audiência. Então, não dá pra só aceitar, ficar só com a parte que pra quem não entende, isso é quase que o conceito de dívida histórica, certo? Dá uma olhada, se tu der uma pesquisada, tu vai ver que é o conceito assim. Se algo foi gerado através de alguma coisa ilegal, isso não pode passar adiante desconsiderando o que foi feito de forma ilegal. Que é o conceito de herança passa, né? O dinheiro passa, mas a ilegalidade para construir aquele capital, não. Por isso que se fala de dívida histórica. Basicamente é isso aqui. Ele tá dizendo assim, olha, o Content tem uma dívida histórica porque ele falou mal, ele fez isso aqui, agora não é só porque ele decidiu que não quer mais que segue o jogo. Ele tem que pagar pelo tudo que foi feito. E aqui eu tô abrindo aspas por pagar, tá? Eu tô explicando a lógica do eu não lembro se é Rodrigo. Você agora se perdoar vai ser ruim pra cima de mim, porque você usa uma máscara e xinga todo mundo porque você é um belo de um frouxo. Eu sou assim, ó. Eu sou esse cara aqui, ó. Você tá vendo? Você quer mexer comigo, você vem e mexe na minha cara. Se você muita coisa de homem agora, né? pra mim, alemãozinho, eu vou te dar uma raquetada de peito de mão, eu faço você engolir os dentes e vai nascer um novo cerado na tua cara. Você tá me entendendo? E esse vídeo feito pelos Irmãos Piologo teve consequências, já que não demorou muito pro Content lançar um vídeo de meia hora, onde ele se defendia. Opa! E aí, vai? Beleza! Então eu queria agradecer aí de coração nesse vídeo ao carinho dos Irmãos Piologo, que fizeram um vídeo sobre mim, no estilo zoeiro deles, tá ligado? Tipo, eu rachei o bico de rir, sinceramente, foi muito engraçado. E acabaram ainda me deixando mais famoso, mano, porque é recorde de view, é recorde de inscrito, eu tô muito agradecido mesmo, de coração, irmãos. Continuem falando de mim, faz mais vídeo, faz que eu tô ficando mais famoso e eu vou gerar empregos aqui no YouTube BR, eu vou ajudar um monte de canal pequeno que vocês, canais grandes, estão cagando e se lixando, porque conteúdo de verdade eu vou apoiar. A nova geração do YouTube vem aí. E não vai ser vocês tentando denigrir a minha carreira que não vai deixar de acontecer isso, porque, muito simples, eu não cometo crime. Eu sou marginal de... num lugarzinho muito chique e nobre da cidade, né? Tô vendo aqui no Google Maps. Vocês invadiram minha privacidade, né? Por que eu não posso invadir também de vocês? E aqui você vê que todo mundo já perdeu a tanga, porque quando a gente começa o vídeo falando onde os Irmãos Piologo moram. Não. Eu tenho caráter, não vou fazer isso. E tenho pena de quem faz propaganda pra Baidu,
pra ter um prato de comida na mesa. Curiosamente, anos depois, o Contente foi banido do YouTube por fazer um anúncio de um site pra acompanhantes, porque ele tava precisando de dinheiro, né? Sim. Enfim, como o mundo não gira, ele capota. A questão de todos esses vídeos e nomes que eu falei pra você aqui, que É talvez isso, você entendeu? nem lembrasse. Esse é o problema da moralidade. Tu querer defender a moral. Porque quando tu fizer alguma coisa fora dessa moralidade no qual tu defendeu, tu perde todo o argumento. Então tem que ser sempre uma coisa sistemática da sociedade que a gente vive, que a gente tem que olhar. Pela defender a moral, porque olha só, ó a surpresa. A tua moral é baseada e construída pelo tempo histórico que tu vive, sabia? A moral, porque sabia que no passado e, por exemplo, nem tão passado é isso. Tem uma avó, dependendo do interior, como as que eu tenho contato, tu matar uma pessoa, né? Já falei a palavra que não podia, né? Pra defender a honra da tua família, era aceitável, fazia parte da moral ali pra te manter. Hoje em dia tu vai fazer isso? Não, porque olha só, muda. As coisas se atualizam. É só essa pauta moral só depende do momento que tu nasceu pra te pensar desse jeito. Então, se a gente não olhar, se olhar por algo que muda conforme o tempo que tu nasce, as coisas que acontecem, pensa só, tu não vai conseguir evoluir, né? Olha só. Que virada de chave. Se te arremeteu a um tempo que você tem saudade, é que hoje em dia, 2024, os youtubers são todos muito polidos. Eles evitam tocar em temas muito cabeludos, evitam falar de assuntos que possam gerar uma certa polêmica pra eles, o que honestamente faz todo sentido financeiramente, é algo lógico. Se a pessoa vai ganhar mais de boca fechada, pra que ela vai abrir a boca dela, né? Mas hoje em dia a gente tem essa visão que volta e meia eu converso com você aqui no canal, que caso você ainda não seja inscrito, essa é a hora perfeita pra você se inscrever, o que era bem diferente na época, já que entrando em um túnel do tempo, a gente volta pra 8 de março de 2016. Lembra daquele quadro que eu falei lá no início pra você, que o Cauê Moura fez inspirado no Júlio Cocielo? E olha o roteiro se conectando, o nome disso é storytelling, meus irmãos. Então, o Cauê Moura convidou o Rodrigo Piologo pra um desses episódios do Lapada, onde a dinâmica era basicamente beber e fazer brincadeiras bêbado, tá ligado? Então, dar tapa de chinelo, enfim, coisas de adolescente imbecil, enfim, envolvendo bebida alcoólica. Onde nesse vídeo, de fato, eles passaram do ponto, já que tinha álcool envolvido. Então, óbvio que eles falaram demais. E quando eu digo falaram demais, é porque em um vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações, com inúmeros youtubers com mais de 1 milhão de visualizações. Eles lançaram, assim, o nome real do Contente no vídeo. Que é uma parada que, na minha opinião, é muito paia e perigosa. Mas vai por mim, piora. Já que em determinado momento eles chamam tanto o Júlio Cocielo quanto o Felipe Castanhari pra frente da câmera, e em suas considerações finais, Um recado aí pro Tristente aí. Valeu, ô Nel. Projetor é sua mãe, filha da p. Não dá pra entender o que ele fala, né? pra mim, esse é o momento em que tudo se passou. Pra mim é que acabou o brinquedo. A gente tem uma mania de sempre olhar as tretas na internet como um certo entretenimento, porque no fim do dia é legal pra boneco. Não adianta a gente mentir, ser moralista e falar que não, é desagradável, sendo que no fim do dia a gente vai lá e assiste um vídeo falando sobre o Haluco, um exemplo, né? Alguma coisa assim do tipo. Então é normal e natural que a gente assista esse tipo de conteúdo com o lado do entretenimento ligado, falando, nossa, mano, vamos ver o pau torar a folha. Só que a partir daqui, acabou. E pra você que não entendeu com exatidão o que acabou de acontecer, basicamente, lá no início do vídeo eu tinha mostrado um trecho onde o Contente falava que tinha um caso pessoal na vida dele, que um amigo dele tinha falecido por conta de alcoolismo, enfim, toda essa parada, dizendo que esse era o motivo pelo qual ele lutava e combatia o conteúdo do Júlio Cocielo, enfim, conteúdos relacionados ao alcoolismo no YouTube. E a partir do momento que numa treta de internet, a pessoa pega um fato que machuca, que pega no pessoal da outra pessoa e usa isso aquilo acontece pra toda hora. ferir ela, pra mim, ali passou do ponto. E aí você pode argumentar, mas na minha opinião o Contente também passou do ponto. E eu concordo com você que nessa época o Contente era um baita de um cara insuportável, chato pra boneco. Mais ou menos nessa mesma época o Contente arrumou treta com o David Jones porque o David Jones postava vídeo todo dia, sabe? O Contente fez um vídeo falando que isso era um exploit, o David Jones tinha que ser denunciado, alguma coisa assim do tipo, então uma imbecilidade sem tamanho. E esse era basicamente o modus operandi do Contente, ele arrumava treta com alguém maior, crescia o canal dele, enfim, ganhava em cima disso. Né? Só que pra isso, algumas vezes, ele era muito chato, insuportável. Eu entendo tudo isso e concordo. Ele usava a moral isso, ao seu interesse. Ponto. É isso que eu bato, entendeu? É isso que ele tá fazendo igual, ele fez igual. Pra pensar com a ótica dos dias atuais. Imagina uma treta em que um youtuber simplesmente vai num vídeo, lança o nome real de uma pessoa, assim, na alta, assim, pra qualquer um poder ir lá pesquisar o nome dela. Não sei como é que tá o direito à privacidade hoje em dia.
Não sei como é que tá nesse sentido da internet. Inclusive, boa questão, sabe? A falar isso, assim, é um bom debate, cara. Porque, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente tem... o Content tem o direito de falar tanto, se comunicar com tanta gente e se esconder, entendeu? Sem... Ele pode, assim, não precisa dizer, meu nome é tal. Ele pode utilizar máscara, não é isso que eu tô dizendo. Mas encontrar ele de forma oficial se faz não por nós. Isso também é outro debate. Já acho que não precisa divulgar. Mas, pelo menos pra plataforma, ter uma questão ali de, olha, beleza, você é o Content, ok. Mas qual que é o teu nome? Qual que é o teu CPF? Onde é que tu mora? Isso... A plataforma tem que ter disponível para o governo e para as autoridades. Isso sim. Eu não sei se é esse o debate que está sendo feito. Agora, o que eles fizeram, é evidente que passou do ponto. É desrespeito a todas as vítimas, todas as pessoas que lidam com o problema que o álcool traz, que a gente sabe, que é um problema da nossa sociedade, que a gente vive, que a gente precisa combater, o que leva as pessoas a fazerem isso. Passaram do ponto. Eu fiquei mais interessado pelo que o Castanhari fala do que o Cauê fala. O Cauê é pura falta de respeito. É isso, falta de respeito. E ponto. E além disso, tira sarro, faz piada com uma tragédia que aconteceu na vida da pessoa. Mano, isso é algo assim... É inimaginável, é inimaginável. Principalmente quando a gente para pra analisar que na época o Content tinha, sei lá, 500 mil inscritos. E o Júlio Cocielo, Castanhari tinham, tipo, 5... Não sei porque esse debate das visualizações fica... Claro que quem vai ter mais alcance vai falar com mais gente, sabe? Não sei. Esquece isso. É só na proporção da internet. Porque se a gente for entrar numa lógica até jurídica, vai ficar assim, beleza. O alcance é amplificado. Mas os dois estão se falando publicamente, entendeu? Com milhões de inscritos. Era uma briga muito injusta. Eu sei que na internet atual o pessoal tá muito acostumado a desejar o falecimento, a desejar o F do próximo. O Twitter, ele meio que tirou essa noção, assim, do pessoal de ter, de fato, um bom senso, uma empatia em relação a quem tá do outro lado da tela. Esses dias eu entrei no Twitter e vi lá um tweet que eu achei que eu tava em 1940 na Alemanha, sabe? E o pior de tudo não é nem o tweet existir. O idiota sempre existiu e sempre vai existir. O problema é a galera que vai embaixo e fala, não, é isso aí mesmo. E completa, e complementa, e vai além. Então eu acho toda essa situação muito pesada. E na minha visão, quanto maior uma pessoa é na internet, o microfone dela mais é amplificado. Imagina que meu canal tem aqui 50 mil cabeças. Se daqui a algum tempo meu canal bater 100 mil cabeças, 200, 300, 500 mil cabeças, é óbvio que a minha fala vai ter um peso diferente. É por isso que um comentário de um randola na internet não tem tanto peso quanto o meu comentário. Tem, não é só na proporção, né? Eu entendo, mas eu não acho que seja só na proporção de inscrito, sabe? Acho que ali já são pessoas relevantes, tanto que, assim, beleza, vou falar com 2 milhões, mas também não dá pra gente dizer que 2 milhões de pessoas entraram ali pra ouvir o que o Content tava falando. Eu entendo que existe uma... Foi o que eu falei, né? Uma amplificação, mas não entra tanto na ideia de, é por isso que que o falou é pior, porque 2 milhões de pessoas ouviram do que 500 mil. O Golart. Imagina que seu primo Douglas acorda com a capa virada, vai lá e comenta no comentário do YouTube, nossa, você é um fracassado. Isso tem um peso X. E aí imagina eu faço um vídeo falando pra uma pessoa, nossa, você é um fracassado. Essa minha fala, esse comentário tem 2x de peso. Da mesma forma, se o Golart fizer um vídeo falando sobre isso, vai ter 10x de peso. Então, quando você faz um vídeo, e nesse vídeo, na alta, assim, brincando, você joga o nome do cara lá pra 3 milhões de pessoas assistir, isso tá sendo amplificado pra um nível muito além de tudo que tinha sido feito antes. Só que o que mais me deixa coçando a cabeça em relação a esse caso é que na época passou completamente batido. Hoje em dia ninguém nem lembra mais desse bagulho. O Content obviamente saiu por baixo. Não tem como você ganhar uma briga com inúmeros youtubers com mais de 5 milhões de inscritos. E de forma alguma... que não é uma briga. Era a forma que ele fez, entendeu? É a forma. Cara, quer fazer um negócio seguinte, se eu acho que é errado o Cocielo fazer isso, eu apresento, falo, gente, olha só. O Cocielo faz vídeos assim, eu quero dizer que isso é errado. Tá aqui a psicóloga, tá aqui o estudo que eu vou trazer e eu gostaria que isso chegasse ao máximo de pessoas. Aí no Twitter dá um retweet, que eu quero que chegue. Existe bem diferença do que chegar agora e falar, ô seus... Existe diferença. Não dá pra achar que ele perdeu, ele tava ali. Não é nem pela pauta moral. Eu, por exemplo, faria essa defesa. De, cara, não podemos que influenciadores que estão criando conteúdo pra criança, e a gente pode tirar no debate se é culpa deles, de quem que é, né? Você sabe que eu sempre boto a culpa na plataforma, quem é que tem esse controle. E chegar e mandar um vídeo mandando eles tudo pros infernos. Tem diferença. Esse vídeo aqui eu quero que cancelem o Castanhari, eu quero que cancelem os envolvidos nessa treta. Pelo contrário, sabe? Eu acho que não é cancelar. É se eles fizeram coisa errada, é cancelar sim. Assim que a gente se ensina, até pela lógica da liberdade individual.
Pô, peraí, 50 pessoas acham que uma tá falando errado, que essas 50 publicam, olha, esse cara tá errado, e pro máximo de pessoas saber. Ponto. Aí, se a pessoa não acha, se não, fica a ideia, não, então ele só fala errado, e aí, todo mundo só pode achar errado e ficar quietinho. O que acontece, meu querido, é que essas ideias disseminam, se a gente não proibir, se o monarca não for banido, sabe? Essas ideias disseminam. Porque como é que tu acha, tu citou ali a Alemanha, como é que tu acha que essa ideia chegou nas pessoas? Vou te dizer, por comunicação, por propaganda. E propaganda é feita hoje em dia na internet, tá? Nessa época, a gente tava meio que aprendendo a como fazer as coisas. A gente ainda tá aprendendo. Muitas vezes a turma passava dos limites e ficava por isso mesmo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se botar todo mundo envolvido nessa história pra assistir esse vídeo, eles vão olhar e parar e pensar, cara, realmente a gente passou do ponto, não era isso tudo, sabe? Por causa de briguinha na internet e falar um bagulho desse, pô, pra mim foi muito além. Porém, na minha visão, esse aqui foi o momento em que todo mundo parou, olhou e falou, cara, aqui é onde a gente pode ir, sabe? Aqui é onde a gente pode ir sem dar BO, sem Já não aguento mais esses vídeos no fundo, cara. Nada Sério. que eu falo aqui nesse vídeo é pra tentar manchar a imagem e reputação de ninguém citado Mas aqui. mancha, Só que não é esse porque momento- não é porque não, mas não foi a intenção, mas é que mancha. Isso, a gente tem que aceitar a comunicação, gente. Aceita a responsabilidade e aceita que se tu vai falar uma coisa assim, que nem eu fico preocupado toda vez que eu tô dando uma opinião assim, porque eu estou entendendo que eu estou afetando a construção do nosso querido aqui, que eu esqueci o nome, de todo mundo que tá envolvido, do Ayuri. momento, na minha opinião, é um momento muito importante pra gente entender a internet que a gente tem, a internet brasileira, o YouTube brasileiro. Eu acho que depois disso a turma entendeu que não, ok, esse daqui é o limite, esse daqui é o ponto final. E novamente eu digo isso não achando que o Content estava 100% certo. Na minha opinião, o Content ele tava num discurso baita moralista, assim, uma parada que não funcionava 100% assim na prática. Porém, a partir desse momento, tudo acabou, perdeu a graça. Tanto que muita gente comenta sobre a cara que o Júlio Cocielo faz quando o Cauê Moura diz a maldita frase. E sendo mas muito personagem. sincero aqui, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que qualquer pessoa que dissesse essa exata mesma frase que o Cauê Moura disse nesse exato mesmo contexto pra qualquer outra pessoa, daria um patia BO, principalmente se fosse dito hoje em dia. Mas já que foi na época, já que ele era uma pessoa muito... Não acho que seja, tá? Eu acho que tem um contexto muito maior, é desrespeito e tudo mais, mas existe uma coisa muito mais da intencionalidade da coisa do que... Então, assim... Puta, parece que eu tô tirando do contexto e tal, mas eu não sei se daria tanto BO quanto se fosse uma fala racista, xenofóbica, alguma coisa assim. Certamente uma fala desrespeitosa. Isso não tem dúvida, certamente, né? Pô, eu tive trauma de perder amigos, se alguém tivesse sendo jovem, se alguém falasse alguma coisa assim, eu ia ficar, caraca, uma pessoa sem respeito, não só a mim, mas ao falecido. Muito E toda a família, conhecidos e todas as outras pessoas. Era gigantesco. Esse vídeo mesmo pegou mais de 3 milhões de visualizações. Nada aconteceu. Tudo foi ignorado. O Content saiu por baixo. De verdade, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos... Que bom que ele saiu por baixo, tá? Não à toa que 2 dias depois ele foi banido. Alguns anos depois ele foi banido. Isso que eu já vi na minha vida. Isso levanta um debate que é, cara, a gente realmente não sabe quem a gente tá assistindo. Quando você coloca um vídeo no YouTube, seja um vídeo de, sei lá, 10, 20, 30 minutos, pode ser um vídeo de 7 horas. Você de fato não conhece a pessoa que tá do outro lado do microfone. Se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa massa, enfim. Exato, meu querido. Por isso que a gente precisa de responsabilidade, por isso que a gente precisa de regulamentação. E eu já não aguento mais ouvir você falando assim. Com todo respeito, adorei o vídeo. Muito obrigado pela pauta, pelo conteúdo, pela terceirização aqui feita. Mas estou cansado. Muito obrigado.